E aí voltamos. E agora, agosto é Pantanal. Oh, desculpa, não é isso. Tem nada a ver. Misericórdia, agosto e Pantanal. Não sei o que aconteceu? Uma coisa, meu Deus do céu. Muito bem, vamos ver os fatos que aconteceram. O que podemos destacar de agosto? Pois é. O que será que deve ter acontecido? Ai, meu pai eterno. Agosto, aconteceu isso. Envolvendo de novo quem? Luiz Inácio Lula da Silva. De novo. Que é agora, dessa vez, foi a decisão do TSE se ele pode ou não pode ser candidato mesmo preso. E aí a gente entende porque o Haddad entrou no lugar. Exatamente, porque o Lula, obviamente, ele não entrou para a presidência em 2018, candidato à presidência em 2018, devido à sua ficha que não é nada limpa. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha o que aconteceu. Obviamente. TSE decide por 6-1 a impugnação, né? Ou seja, o rejeitar da candidatura, do registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT tentou manobrar de tudo que é jeito, mas como recruta em tanque todo ruim de manobra, não deu jeito. Não houve advogado que desse jeito para convencer o TSE a colocar o Lula como candidato. E obviamente isso fez bem. Exatamente. Bota a matéria no ar. Exatamente. Por 6-1, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-presidente Lula, condenado e preso pela Lava Jato. A defesa do ex-presidente vai recorrer da decisão. E o Partido dos Trabalhadores tem até 10 dias para substituir o nome de Lula na chapa, que hoje tem o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice. Depois de mais de 10 horas de sessão, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura à presidência de Lula. O julgamento terminou no início desta madrugada e o ministro e relator do caso, Luiz Roberto Barroso, foi o primeiro a falar. Não tenho qualquer interesse ou preferência nessa vida que não seja o bem do Brasil, nem pessoais, nem políticos, nem ideológicos. Minha única preocupação é a defesa das instituições, isto é, da Constituição e da democracia, para que elas sirvam da melhor forma possível à nação brasileira. Ele afirmou que a aplicação da lei da ficha limpa é clara, já que Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por órgão colegiado. E argumentou que o judiciário não é obrigado a obedecer o pedido do Comitê de Direitos Humanos da ONU, feito em agosto, em favor da candidatura de Lula. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo, sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos independentes. Por esse motivo, suas recomendações, mesmo quando definitivas, o que não é o caso, nós estamos falando de uma medida interina, não tem efeito vinculante. A única divergência dos 7 ministros da Corte foi de Edson Fachin. Para o ministro, a Corte deveria aceitar o registro em caráter provisório, respeitando a manifestação do Comitê de Direitos Humanos. Assento, como fez o relator, a inelegibilidade do interessado. Entendo que essa inelegibilidade traz o indeferimento do pedido da candidatura respectiva. Contudo, em face da medida provisória concedida no âmbito do Comitê de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, se impõe, em caráter provisório, reconhecer o direito, mesmo estando preso, de se candidatar às eleições presidenciais de 2018. A última a votar foi a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber. O resultado da votação ficou em 6-1 pela inelegibilidade de Lula.
O PT tem 10 dias para entrar com o pedido de registro no TSE de um novo nome para concorrer à presidência. Em relação à propaganda política, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que Lula pode aparecer desde que seja em apoio à chapa, mas não como candidato. Em nota, o PT afirma que o Tribunal Superior Eleitoral cometeu uma violência contra os direitos de Lula e dos eleitores dele e diz que o partido vai entrar com todos os recursos previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Vamos lá, enquanto vocês veem, gente, o destaque de setembro. Exatamente. Aniversário do 11 de setembro, é isso? Não, nada de 17 anos do 11 de setembro, né? Às vezes setembro já lembra, 11 de setembro, fez aniversário. Não, não é esse o destaque. Você nem se pode comemorar tragédia. Meu Deus do céu. Comemorar, não. Meu Deus do céu. Aniversariante. Uma tragédia profunda à cultura brasileira. Isso eu devo dizer que foi uma tragédia profunda à cultura brasileira. Eu falei de 11 de setembro, mas uma tragédia à cultura brasileira. Exatamente. Foi que no dia 2 de setembro aconteceu o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Brasil. Totalmente, o museu mesmo, Museu Nacional do Brasil, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sabia que mais ou menos eu tinha... Você já foi lá. Sim, idade mais ou menos aí de 10, 11 anos. Ou seja, 86, 85, né? Exatamente, por essa faixa aí. Ou seja, bem velho, né? Eu fui, já visitei com os meus pais, meu pai militar, né? Isso foi uma grande tristeza para a história brasileira, né? Realmente a cultura perdeu muito, teve muitos acessos por aqui. Vamos ver em destaque um pouco mais aí na reportagem, viu? Se alguém foi atingido ou ferido por essas chamas. Os bombeiros ainda tentando combater e diminuir o volume desse fogo. A escada de Magiros desceu agora, provavelmente para fazer alguma reposição de material, e a fumaça que sai de noite, mas a gente já vê uma fumaça muito negra, né, muito preta, escura. Isso porque quando tem esse material bastante inflamável, isso indica realmente está queimando o acervo, queimando o material, e essa é a preocupação das pessoas que estão vindo aqui acompanhar o trabalho dos bombeiros, moradores. Pela quantidade de fogo, pela área desse museu, é muito pouco provável que esses carros do Corpo de Bombeiros deem conta ali apenas uma viagem. Então a gente vê mais uma vez chegando aí carros do Corpo de Bombeiros. Inicialmente eram 3 viaturas, mas é claro que isso deve ter aumentado bastante nos últimos minutos para cá, depois que se deu conta da proporção que tomou esse incêndio. Aí você vê o trabalho do Corpo de Bombeiros, são 2 imagens ao vivo, uma delas do chão, da nossa equipe, que está com a Natália Toledo. A Globo News exibiu no Jornal das 10 uma reportagem onde justamente se mostrava que várias partes do museu estavam fechadas, que a população não tinha acesso a muitas salas, porque elas não tinham segurança. Tinha pedaços de reboco de parede caindo, tinha cupim tomando conta da madeira, e aí faltava essa infraestrutura. Chegou a se fazer até uma vaquinha, na época se arrecadou R$58 mil para tentar ajudar a dar um fôlego no museu. Infelizmente parece que não deu muito certo, porque agora o museu acaba sendo tomado pelo fogo. Então a gente vê imagens ao vivo do Rio de Janeiro deste museu que está sendo destruído pelo fogo em São Cristóvão. Como a gente disse, esse é um museu que tem 200 anos, né? Foi construído em 1818, completou 200 anos exatamente neste ano. E agora a gente tem que saber aí o que aconteceu, o que levou esse incêndio. O Corpo de Bombeiros informou hoje no nosso portal de notícias que esse fogo começou mesmo por volta das 7h30 da noite, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, a Natália trouxe informação. Olha só essa imagem, gente, que imagem impressionante. É claro que a nossa câmera está, né, atrás da escada Magiros, lá no fundo é onde estão levantando as labaredas, a fuligem desse incêndio. Mas olha que imagem impressionante essa, onde 2 homens do Corpo de Bombeiros, que inclusive estão ali, utilizando equipamentos para respiração, né, equipamentos para que não sejam atingidos pela fumaça, para que eles possam trabalhar.
e de até tecnologia estão sendo destruídos pelo fogo. Vamos só lembrar que a gente já falou um pouquinho mais cedo aqui na Globo News, que nós exibimos há algum tempo atrás, algumas semanas, uma reportagem do Jornal das 10, mostrando justamente a falta de estrutura. Funcionários, estudantes, pessoal ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também, de alguma forma mantém ali esse prédio, dizendo que tinha cupim espalhado pelas madeiras do prédio, que as paredes estavam caindo aos pedaços com pedaços de reboco, que muitas salas elas estavam fechadas para visitação pública, como por exemplo a que abrigava o fóssil do primeiro dinossauro de grande porte que foi montado no Brasil. Bom, eu vou conversar eu também. O Museu Nacional ultimamente conseguia ter uma estrutura de plano de segurança contra incêndio. Você sabe, a gente mostrou uma reportagem aqui há pouco tempo, o pessoal reclamando da falta de estrutura. Quando você começou a falar, você disse assim, é uma triste realidade, tem que ficar atento, porque isso já aconteceu em São Paulo. Esse é mais um museu que sofria com essa falta de recurso público, com a falta de um plano de prevenção, com a falta de cuidado? Eu acho que não se trata apenas de uma questão de falta de recursos financeiros, se falta realmente de priorizar a defesa do patrimônio cultural. Aliás, recentemente, o Museu Nacional foi contemplado com um grande financiamento do BNDES, que anunciava já essa vontade, não é, de renovar o museu, de fazer um investimento grande no Museu Nacional e fazer dele, renovar a sua estrutura. Agora, pelo jeito, lamentavelmente, veio tarde. E a gente está assistindo essa perda, essa ameaça ao patrimônio dos bens culturais, do patrimônio cultural no país, sucessivamente. E isso não se deve apenas ao fato de que a gente não é falta de dinheiro, é falta de planejamento. A gente precisa ter uma política pública direcionada para a defesa do patrimônio cultural no país.